Agora tá. Deu? Então, bom dia. O meu nome é Cláudia Vanderlei, a gente está no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. E a gente tem o prazer hoje de contar com a presença do chefe Elmir Suruí e do professor Vilmar da Rocha D'Angelis, que vão falar sobre índios no ensino superior e cotas na Universidade Indígena. É um debate que já está caminhando aqui dentro da universidade há algum tempo, mas acho que porque a gente teve a iniciativa de ser parceiro do chefe Elmir no projeto de Universidade Indígena do Povo Paiter, caberia a gente trazer essa discussão aqui para o campus. Então, por isso que a gente abriu esse espaço de diálogo com a universidade, estamos fazendo transmissão direta, para quem quiser assistir. E gostaria então que o professor Vilmar e o chefe Elmir viessem para a mesa, para eles poderem conversar a respeito dessa diferença, dessa conjunção de possibilidades para os povos indígenas. E eu vou ficar aqui só acompanhando e curtindo, aprendendo com os dois. Bia, está ouvindo a gente? Índios indígenas. Alguém já disse de uma forma jocosa que índio é para raio de maluco. Se pararmos para pensar na expressão, veremos que ela corresponde, na verdade, a uma percepção bastante acurada. Seria talvez um haikai se não fosse apenas um verso. A questão é saber e entender quem é ou quem são os malucos e quem é o índio nessa expressão. Começo pelo índio. Todos sabemos que no Brasil a palavra índio não tem o mesmo sentido pejorativo que ela carrega nos países vizinhos de fala castelhana. Na América hispano-hablante, apenas a palavra indígena é admissível como não preconceituosa. É claro que no Brasil alguém pode usar a palavra índio carregado ou acompanhado de ofensas, como também acontece com as palavras negro, surdo, cego e outras. Mas a palavra em si não tem essa carga histórica. No caso dos negros e dos surdos, inclusive, é o termo identitário que eles preferem. Se você quiser ofender um surdo cioso da sua identidade, chame ele de deficiente auditivo. Não é assim que ele se vê. Então a palavra índio remete a essa coletividade, que é de fato tão diferenciada entre si, como são as línguas e culturas indígenas, mas ao mesmo tempo é vista pelos brasileiros como uma grande unidade, cuja marca fundamental é serem os donos originários da terra que nós vivemos. Mesmo os que mais detestam os povos indígenas e gostariam de vê-los exterminados, como é o caso de fazendeiros do agronegócio, do Mato Grosso do Sul, Rondônia, etc., mesmo eles justamente detestam os índios por isso mesmo, porque sabem e reconhecem que os povos indígenas são os primeiros donos dessa terra e, enquanto estiverem vivos, têm o direito de reclamá-las de volta. Agora, quem são os malucos que os índios atraem? Também esses são uma categoria multifacetada. Há os críticos do capitalismo, os espiritualizados, os holísticos, os artistas, os educadores, os maravilhados com a diferença, os desencantados com o vazio da cultura ocidental, os revoltados com a invasão do lixo cultural norte-americano, os chegados em qualquer tipo de viagem, os undergrounds de todo tipo, os parafusos sem rosca e por aí vai. Alguns querem apenas tocar ou ser tocados pelo pajé, esse símbolo maior no senso comum dos brasileiros de conhecimento e saberes indígenas. Outros esperam que os índios sejam os guardiães de um santo graal da pedra filosofal que revelará um caminho que nos permita passar de uma sociedade doente para uma vida humana boa, como os índios já viveram antes da Europa bater na América. Outros ainda são ou foram atraídos pela autenticidade que brota da vida indígena e lutam pela sua permanência na contracorrente da chamada globalização, que criou uma pangeia virtual na qual só há espaço e valor para categorias como consumidores e curtidores. Essa pangeia que investe milhões na bestificação de toda uma nova geração. Mal parafraseando Cazuza, aquela geração que devia mudar o mundo, agora assiste a tudo na tela de um smartphone e queima suas energias na caça aos pokémons.
E o que tudo isso tem a ver com cotas para indígenas na universidade, com as possibilidades e com projetos de centros de conhecimento, institutos ou universidades indígenas? Bom, se há milhares, talvez milhões de pessoas convertidas hoje em zumbis caçando inúteis pokémons nas ruas das grandes cidades, há também, ou ainda, centenas de, talvez milhares de pessoas querendo ouvir os índios, buscando uma palavra verdadeira, carecendo de contato humano, esperando que seja real a possibilidade de construir um diálogo de conhecimentos e gestar, numa parceria sincera, uma nova compreensão da universidade e da universalidade. Essa parceria, aliás, já existe em várias iniciativas e lutas comuns, inclusive as que levaram a conquistas de leis nacionais e estaduais referentes a ações afirmativas. O contexto, porém, é de embate, de conflito de ideias, disputa de posições, no Conselho Universitário, na Conveste, nos programas de pós-graduação, nos departamentos, no movimento estudantil, em toda parte. Haverá aqueles que, como Levi Brill, há 100 anos atrás, creem que os índios estão presos a uma mentalidade primitiva e a sua presença numa universidade como a Unicamp apenas contribuiria para baixar o nível do alunado. Não são poucos os que pensam assim e dirigem um risinho sarcástico aos profissionais da área de humanas, convencidos que eles estão de que o suprassumo da capacidade intelectual humana está na produção de uma enzima que tornará a batatinha frita menos insaudável, ou no desenvolvimento de uma forma mais eficiente de combustão de etanol para um carro de uma multinacional qualquer. É verdade, aqueles que não desejam mal aos índios, mas acreditam que maquiar dados contando os bolivianos e peruanos na cota de pretos, pardos e indígenas é o suficiente para o Unicamp se livrar das exigências legais descabidas e assim tocar a vida para frente com o que de fato interessa. Haverá outros mais compreensivos que defendem a instituição de cotas para índios como forma de nos redimirmos do genocídio praticado contra povos indígenas nos últimos 500 anos, o que ainda é atual, basta ver o Mato Grosso do Sul, a Rondônia, acreditando que uma formação universitária de qualidade é um instrumento que os índios precisam para sobreviver no mundo atual. São aqueles que creem na libertação pela educação, e educação entendida como escolarização. Mas há também os críticos que insistem em lembrar que a escolarização tem sido, historicamente, uma das formas de promover invasão cultural nas sociedades subalternas dominadas pelo aparato do Estado. A outra forma, ainda mais cruel e eficiente, é a doutrinação religiosa, a ação missionária proselitista, que ainda é tolerada no Brasil, quando deveria ser considerada crime de lesa humanidade. Essa crítica à escola como recurso integracionista, que foi uma crítica importante do indigenismo alternativo na década de 70, às práticas da FUNAI e das missões religiosas, não está circunscrita ao passado. Por isso mesmo há uma resistência, de fato uma impossibilidade de setores indigenistas e também acadêmicos para embarcar acriticamente em propostas de cotas para índios. Há milhares de índios reais e pretensos, inclusive, pelas grandes cidades, segundo o IBGE, só em São Paulo seriam 13 mil, desaldeados, desligados de qualquer comunidade indígena, não falantes de uma língua, nem vinculados a uma cultura específica. Cotas indígenas, ou políticas ditas afirmativas, como o PAAs da Unicamp, baseadas exclusivamente em autodeclaração, podem favorecer a vida de algumas dessas pessoas, mas não acrescentam nada para a sobrevivência ou fortalecimento das culturas e das sociedades indígenas sobreviventes. A questão é, pois, queremos tratar e encontrar uma panaceia para os nossos dramas de consciência ou queremos contribuir com algo positivo para as sociedades indígenas? Pessoalmente, só acredito e apoio programas de inclusão que estejam voltados para o fortalecimento das sociedades indígenas enquanto tal e não centradas em indivíduos ou carreiras individuais. B. Exijam e garantam o controle social da comunidade indígena sobre os candidatos, um critério de reconhecimento além da autodeclaração, e igualmente ao longo do andamento da carreira acadêmica. C. Promovam formas de atuação e interação coletiva de indígenas na universidade que os acolhem, impedindo o isolamento. E D. Reconheçam a necessidade de construir formas de diálogo acadêmico com saberes indígenas
desenvolvendo práticas que promovam sua difusão no meio universitário. Em lugar disso, ou talvez em paralelo a esse tipo de política afirmativa, povos e associações indígenas discutem a constituição de espaços de diálogo intercultural que eventualmente recebem o nome de Universidade Indígena. O que teríamos a dizer sobre isso? Muito pouco, a não ser alertá-los para o risco das parcerias equivocadas e para o cuidado com os interesses escusos que homens brancos costumam dissimular. Tudo mais diz respeito à autonomia das sociedades indígenas na construção do seu futuro. Só podemos apoiar. Sou eu? Sim, senhor. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer vocês todos aqui, professores, professoras, departamentos que estão aqui presentes da Unicamp, em nome da professora Cláudia, tá? E para mim é uma grande alegria estar aqui, aprendendo e também compartilhando o que a gente sei. E eu que poderia falar primeiro, né? Fiquei muito emocionado com a fala do professor Gilmar, né? Muitas das coisas que ele falou é uma realidade, né? É uma questão atuais que acontece hoje ainda, não só passado, mas ainda acontece, e por isso eu vejo que a luta dos povos indígenas é muito importante, não só para os povos indígenas, mas para o povo brasileiro, tá? Desde que a gente saiba como compartilhar com essas nosso desejo de ver o Brasil melhor, né? De ver um mundo melhor, né? E assim a gente, através desse compartilhamento, nós todos deveríamos entender que cada um de nós temos responsabilidade de contribuir de maneira que possamos, né? Independente que somos, se é povo, se é profissionais, mas como pessoas, como cidadãos, como profissionais, temos essa responsabilidade de fazer nossa parte. E quando eu tinha 17 anos de idade, me deram uma tarefa difícil de ser um dos líderes do povo Suruí, que é o pai da Suruí, que está no estado de Rondônia, né? E assim, então também aprendi falar português, porque com 12 anos de idade eu não falava ainda, né? Não falo bem, mas estou feliz que eu falo pouco, dá para vocês entenderem, dá para as pessoas entenderem o que eu quero dizer, né? Então, tá bom, né? E vendo desafio, vendo problemas dentro do território de Suruí, eu tentei buscar soluções alternativas e diálogo com os órgãos, com a sociedade, com a política, com empresas, né? Com instituições de pesquisa, do ensino, durante essas minhas lutas todas, né? Porque contato com o não indígena do povo Suruí foi uma questão dramática para a gente. Isso que eu já contei a história aqui um pouco para vocês, né? E isso destruiu nosso povo, né? Porque nossos conhecimentos que eram transmitidos oralmente,
né, foram embora. Né? Muitas delas foram embora. Tivemos que reorganizar, tivemos que reconstruir um povo depois de um desastre desse. Então depois vieram outros problemas como o desmatamento. Ontem eu estava dizendo para o pessoal do SAMI que dentro da floresta, né, floresta, natureza, na verdade, tem todo nossa vida, né, nossa educação, nós aprendemos com a natureza, com a floresta, né, lá que está a nossa alimentação, lá que estão as nossas relações espirituais, lá que está a nossa vida, né, e sem floresta nós não conseguiríamos sobreviver, né, porque muitas coisas que a gente vê na cidade, eu posso estar gostando hoje, mas se eu viver por muito tempo eu não consigo manter essa força que é uma floresta, que uma natureza me dá, de energia, de sabedoria, de compreensão, né? Porque nós precisamos ser compreensivos com próprio nós mesmos, né? E também, principalmente com outras pessoas. E quem ensina isso é a natureza, é a floresta, né? E em cima disso todo, nós temos que ter paciência, né? Porque todos que nós desejamos para nós, não só depende da gente, ele depende de milhares de pessoas, não só depende do governo, né? Mas também o governo são pessoas que foram direcionadas para implementar aquele desejo da sociedade, né? Mas isso tem que ser implementado junto com a sociedade, com a comunidade, com povos, né? Não de forma da própria cabeça deles, né? Como muitas vezes nosso Congresso faz, como muitas vezes nossas assembleias legislativas ou governos municipais fazem até hoje com o nosso direito. Achar que o direito do povo são de brincadeira, são feitos a qualquer custo, né? Então, por quê? Porque talvez nós somos muito sociedade individualismo, que ensinaram a gente. Porque daqui 100 anos atrás, 200 anos atrás, talvez nós não éramos assim, mas hoje nós somos. Ensinaram para nós próprios destruir nós mesmos, né? Como, por exemplo, quero dar exemplo pela parte dos povos indígenas. Tem liderança que defende floresta e tem liderança que defende exploração ilegal de recursos naturais e outros potenciais que o território tem, né? Mas eu digo que tudo é possível se a gente construir estratégia de fazer gestão do território, né? Baseado em próprias políticas públicas, baseado em próprios critérios, né? E como fazer isso? A gente vimos vários desafios para frente sobre isso, né? Muitas vezes, profissionais que passaram na universidade vai dar o parecer técnico lá que pode explorar aquele recurso natural, né? Mas só, desculpa dizer assim, só com visão econômica, não com visão de relação do ser humano com a natureza, né? Porque a luta de pessoas, né? Luta nossos, porque trabalhamos e porque nós queremos qualidade de vida, né? E qualidade de vida para nós talvez não temos muito dinheiro, mas que a gente viver bem, né? Então, vivendo bem, você terá, ou você pode ter várias explorações de recursos naturais,
bem planejada, bem construída estrategicamente, para você deixarem, explorarem, não só do presente, mas principalmente garantir para o futuro. Né? E então, assim, o Brasil é um dos países que tem esse potencial, né? Esse privilégio de ter uma parte dela como Amazônia, né? Onde temos muitas coisas para aprender com a floresta amazônica. Também poucas instituições de pesquisa têm atuado ou não quer compartilhar com pesquisa à sociedade, né? Mas precisa, né? Precisa. Né? Últimos anos tem falado, eu acho que instituições de pesquisa estão muito distantes onde realmente precisa, né? Onde realmente eles podem servir como instrumento de desenvolvimento sustentável, né? De valorização da cultura, da consciência econômica, né? E com esse pensamento, dentro do plano 50 anos do povo Suruí, em 1997, a gente escreveu dentro desse plano 50 anos que um dia a gente gostaria de criar uma universidade indígena, né, para compartilhar o nosso desejo, o nosso desafio para outras universidades, para a sociedade, né, porque para a sociedade, mas nós queremos compartilhar com a sociedade com a melhor forma possível e organizada, né? Então a gente acha que a universidade indígena é uma maneira de qualidade que a gente pode compartilhar o valor da nossa cultura, o nosso pensamento, nossas histórias para o Brasil, para o mundo, para que a gente possa refletir qual desafio que pode enfrentar no futuro, né? Agora, sobre a cota, né, que eu vejo assim, como líder, eu defendo que as políticas públicas tem que ser igual para todos, da mesma qualidade, né? Então, se eu achar que cota poderia ser uma solução para um problema imediato, mas para mim ela não pode servir como uma política pública, né? Porque isso, acho, se eu aceitar isso, eu próprio mesmo, eu me discrimino, né? Porque estou dizendo que eu sou inferior que os outros. Eu não sou inferior, eu sou igual, né? Mas o que me transforma que eu sou inferior é a política que não chega onde eu estou. Então eu sou culpado disso. Quem é culpado disso é aqueles que têm o dever de fazer acontecer a melhor forma de qualidade para todos, né? Então, eu sei que muitas pessoas, não só indígenas, mas pessoas de minorias, já foram para a universidade através dessa cota, né? São momentos importantes que aconteceram, porque era necessário, né? Mas ela, para mim, eu acho que ela não tem que ser uma proposta que pode durar, né? Agora, precisa que a gente faça que essas qualidades de serviço público na educação que chegam lá na ponta, onde precisa, né? E com essa também não podemos só lamentar, né? Eu sou uma pessoa que não gosta de lamentar em cima de problemas. Eu sou uma pessoa que não gosta só de responsabilizar outras pessoas que não estão fazendo. Eu tenho que ver também o que estou fazendo, né? E
Por isso que nós estamos propondo criar uma universidade indígena Paité, lá no meu povo, né? E se não avançar, eu estou fazendo a minha parte, né? O Unicamp está fazendo a parte dela, de dialogar com esses parceiros, essas ideias, né? E eu sei que muitas pessoas criticam por que a universidade indígena, né? É porque, aí que eu digo, aí que eu posso dizer, porque realmente somos diferentes. Nós temos religião diferente, nós temos cultura diferente, nós temos nossa relação com o meio ambiente diferente. Nós não somos diferentes através das políticas públicas, nós somos diferentes porque somos um povo diferente, com as ideias diferentes. E com essa diferença que nós queremos compartilhar com a sociedade através da universidade, né? Porque nossa mente de visão de sustentabilidade talvez é mais próximo que a natureza, e nós podemos oferecer e compartilhar um pouco o que desejamos com essa sabedoria que nós temos através da floresta, através da vida, né? Porque muitas pessoas não conhecem a floresta, e aqui, quando você não conhece, você não vai dar valor, né? Você só dá valor às coisas que você sabe que é importante para você, né? E talvez milhares de brasileiros não dão valor à floresta porque acham que só pode servir para os indígenas, né? Mas hoje, o desafio mundial sobre mudança de climas, essa semana a ONU reconheceu que floresta em pé pode ser um dos papéis importantes sobre equilíbrio climático no mundo, né? E onde tem essa floresta em pé hoje é na parte algumas terras indígenas no Brasil, em especial a Amazônia, né? Então isso pode ser transformado como hoje, meio ambiente que o Brasil tem é o patrimônio do povo brasileiro, né? Que nós não sabemos utilizar, nós não sabemos planejar como podemos não só proteger, mas utilizar ela com responsabilidade, né? Por isso que a gente precisa ter consciência e única, talvez uma das caminhos, única, que pode preparar não só a sociedade, mas profissionais que vão orientar a sociedade, é a universidade, né? Outra vez eu falei aqui, hoje eu vejo a missão de várias universidades é só preparar profissionais para disputar emprego, né? Mas a gente tem que mudar um pouco, eu acredito, nesse sentido, né? Realmente nem eu sei dizer qual, mas eu também não vou arriscar aqui, né? Mas a gente precisa refletir juntos, né? Por isso que nós também, aqueles, se estão nos ouvindo, né? Alguns lugares, se estão ouvindo no futuro, fala da professora Cláudia aí, né? Venha outras universidades junto com a gente para dialogar, para que a gente possa fazer o melhor possível para contribuir à implementação do desejo, não só do povo suí, mas desejo de ter o Brasil melhor para todos. Obrigado.